Vozes silenciadas. Vulnerabilidade feminina. Este episódio contém depoimentos de violência contra a mulher que algumas pessoas podem considerar perturbadoras e causar gatilhos. Não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, eu sou Isabelle Ramos Bula e esse é o Vozes Silenciadas, Vulnerabilidade Feminina, um podcast que aborda violências praticadas contra mulheres no Brasil. Neste episódio, vamos trazer a história da terapeuta holística e artista circense Ieda Cecília Gozzo e contar com a participação e experiência profissional da advogada, professora e doutora em Direito Penal Alice Bianchini, que vai analisar a história da vítima. Ao chegar em São Paulo, depois de passar 2 meses na Bahia se apresentando em shows, Ieda recebeu um convite de sua amiga para ir a um bar de samba e matar as saudades. No local, ela acaba conhecendo o mecânico Davis, que mais tarde se tornaria o pai de seus filhos e seu futuro agressor. Eu conheci ele num evento, eu era uma pessoa muito reclusa, eu quase não saía. Eu trabalhava bastante com o circo e os treinamentos e as aulas me tomavam muito tempo. Eu tinha acabado de passar 60 dias na Bahia fazendo shows e dando aula. E quando eu voltei, uma amiga falou: "Tô com muita saudade, vamos num samba". E aí eu fui e conheci ele lá. E 6 meses depois ele já estava morando na minha casa. Só que 10 anos mais novo, os pais dele sempre muito cuidadosos, né? O pai dele chegou a me falar o que eu queria com o filho dele, sendo que eu já era uma mulher feita, eu estava com 30 anos e ele estava com 21 anos, né? Tinha acabado de completar. Foi justamente nesse evento que eu conheci, né? Que ele estava comemorando o aniversário dele. E o que eu queria com o filho dele, sendo que eu já tinha uma filha. E aí eu disse que eu não queria nada, que era o filho dele que queria comigo. Ele passou a ir para minha casa direto, assim. Os pais foram ver aonde é que ele estava indo, com quem que ele estava se relacionando. E eu achei aquilo fantástico, como cuidado e proteção dos pais. Eu falei, uma família boa, né? Até o último momento eu não tenho o que reclamar do tratamento que eu tive dos familiares. Ele que realmente ele conseguiu manipular todas as pessoas, inclusive o pai e a mãe. Eu era muito amiga da mãe dele. Hoje eu não consigo falar com ela mais, e isso me deixa muito, muito triste. Os problemas de desigualdades de gênero já começaram a aparecer logo no início da relação de Ieda com seu ex-parceiro Davis. A doutora Alice Bianchini fez uma observação muito importante diante dos relatos contados pela vítima. Muitos elementos aqui que dá para a gente trabalhar. Um primeiro elemento é que o fato dela ser 10 anos mais velha causa um impacto social totalmente diferente se fosse o inverso. Essa questão, então, já é uma questão de gênero aqui. Por que essa aflição se a mulher é mais velha do que o homem? Ao longo de sua carreira, a doutora Alice desenvolveu diversos estudos relacionados às questões de gênero e aos direitos das mulheres brasileiras. Ela também é autora de mais de 40 livros. Entre eles estão Lei Maria da Penha, Aspectos Criminais e Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência de Gênero e o Manual dos Direitos da Mulher. Desde que eu fiz o meu mestrado, eu já gostava desse tema, porque eu entrei no mestrado basicamente quando a gente estava ainda tínhamos começado ainda a trabalhar a Constituição de 88, e a Constituição de 88 é que vai desenhar, né, muito embora as constituições anteriores já diziam que todos devem ser tratados de forma igual, sem discriminação em razão, inclusive, do sexo, nós tínhamos muitas discriminações em relação ao direito das mulheres nas constituições antes de 88, e a Constituição de 88 é a primeira que vai dizer: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E aí, como eu estava na faculdade e depois fui para o mestrado, a gente foi discutindo e vendo também acontecer as derrubadas de todas as leis que tratavam de discriminar homens e mulheres.
E essa foi uma experiência que eu achei muito interessante e logo me interessei por isso e tive a oportunidade de ter em minhas mãos um livro da professora Silvia Pimentel, que é uma grande autora feminista, e a partir dali, então, foi um encanto só. Eu decidi realmente estudar esses temas. Antes de engravidar do primeiro filho, o relacionamento entre o casal era normal. Mas a partir do momento que Eda engravidou, as coisas mudaram. Eu fui casada com uma pessoa que era 10 anos mais nova do que eu. E aí a gente teve 2 filhos juntos. E na primeira gestação, ele já mudou, assim. Na primeira gestação, ele falava para mim que ele tinha nojo de ficar perto de mim, que não gostava de sentir meu cheiro e tal. E eu achava que era psicológico por conta da gestação. Aí, 4 anos depois, eu engravidei novamente e quando ele descobriu que era uma menina, ele ficou transtornado, ele chorou. E aí, quando eu tive a minha segunda filha, 13 dias depois, ele me traiu como uma pessoa, né? Eu acabei confrontando ele, disse que ia terminar o relacionamento com ele por conta dessa traição. E aí ele disse que ia mudar. E durante uns 2 anos ele realmente mudou, ele me tratava melhor, mas aí depois, quando voltou o ciclo de violência, né, violência psicológica, então ele falava que eu era feia, que eu era gorda, que eu era velha, que eu era doente, que ele era um herói de estar do meu lado, que ninguém ia me querer, e sempre me fazia pensar que eu era culpada, que eu era uma pessoa fria. Eu comecei a ter problemas psicológicos, problemas de libido, já não queria mais estar do lado dele, até por conta das traições. E como eu tinha uma filha que não era filha dele, ele tratava ela muito mal, aquilo me decepcionava muito. A advogada Alice Bianchini explica o conceito de agressão psicológica, que pode desencadear diversos tipos de agressões, incluindo a violência física. Outra questão também que é importante da gente colocar, e esse caso traz à tona, o quanto que existe sim a violência física, inclusive, não só psicológica, a partir do momento que a mulher engravida. É uma narrativa muito comum a gente observar que as mulheres não sofriam violência, mas na verdade elas sofriam violência psicológica, mas muitas vezes não compreendiam. Mas a violência física, principalmente, acontecendo com o momento da gravidez. Nós temos, assim, muita coisa para falar sobre isso, porque estudos que vão mostrar o quanto que isso vai afetar a criança, que ainda é feto, mas a partir do momento que a criança nasce, e quanto que o fato dessa mãe ter tido todos esses problemas na gravidez afeta, inclusive, a saúde física da criança. Outra questão de gênero, de novo, que vai aparecer, é que quando o primeiro filho é um menino, ele está feliz, mas quando nasce o segundo filho, que é uma menina, ele já fica muito insatisfeito. Em março de 2020, no início da pandemia, depois de 12 anos juntos, o casal decidiu romper. Porém, Davis já estava determinado a dar continuidade às agressões psicológicas, que mais tarde se tornaram fruto da violência física. E aí acabamos nos separando em março de 2020 e dormindo em quartos separados, né? Aí em julho de 2020 ele foi para a casa dos pais dele, porque ele estava saindo com umas pessoas, com umas mulheres, indo viajar e começou a postar nas redes sociais que era mais um ciclo de humilhação, dizendo como se me dissesse que quem mandava era ele e ele que podia fazer tudo o que ele quisesse. E aí eu me envolvi com uma pessoa e quando ele descobriu, ele me confrontou e me agrediu até culminar na ação preventiva, né? Eu tenho uma medida protetiva para ele não se aproximar de mim. E como eu achei que tinha terminado, não terminou. Ele falou que eu que tinha me agredido, eu que tinha manipulado a situação para ele parecer ruim. Depois eu descobri que era tudo para eu poder sair do imóvel dos pais dele, para ele não ter que me pagar pensão. A polícia mesmo me orientou dizendo que era já uma atitude pensada.
para que eu não tivesse nada, para me descredibilizar, para que ele não tivesse que me pagar nada. Ele falava que ele tinha provas que eu tinha traído ele, que eu não tinha provas que ele tinha me traído e que ele era homem, que ele poderia fazer isso e que ele ia me bater para me humilhar. Diante do relato da Ieda, a advogada comenta sobre as questões da traição e da legítima defesa da honra, que até março deste ano era aceito na justiça como forma de justificar as agressões e mortes cometidas contra as mulheres. Depois a gente trabalha também outro tema, que é a questão da traição, porque a ideia de um homem estar com outra mulher é diferente da ideia de uma mulher estar com outro homem, tanto que até muito pouco tempo atrás, foi em pouco tempo mesmo, que foi em março deste ano, ainda vigorava no Brasil a possibilidade de se arguir a tese da legítima defesa da honra. Só lembrando o caso de Dock Street e tantos outros lá da década de 70. E com uma decisão do Supremo Tribunal Federal de março deste ano, que julgou inconstitucional a tese da legítima defesa da honra. Mas pense, isso é muito recente. E quando a gente tem essa tese, então, sendo considerada inconstitucional, não significa que nós não teremos ainda homens que vão matar mulheres e vão justificar essa morte dessas mulheres pela tal da legítima defesa da honra. Ainda vamos ter. Agora, a diferença é que, a partir dessa decisão do Supremo, esses homens não vão ser mais inocentados como eles eram anteriormente, porque até então, em muitos casos, a pena deles era exatamente 0, nada de pena. E agora, pelo menos, eles vão cumprir determinada pena. Porque isso é importante, não porque a gente quer a punição dos agressores a qualquer custo, mas isso é importante para mostrar para a sociedade que não há essa autorização para matar mulheres, como é a tese da legítima defesa da honra. Ao contar sobre como enfrentou as agressões, Ieda revela que durante seu atendimento na delegacia, sofreu a revitimização, que é quando profissionais que deveriam ajudar a vítima a fazem sofrer mais traumas. Ou seja, ela foi vítima de violência institucional. Olha, quando eu tinha acabado de sofrer a violência, eu liguei para minha irmã. A minha irmã não pensou 2 vezes, ela entrou dentro do carro e foi ao meu auxílio. E ao mesmo tempo que eu liguei para minha irmã, eu liguei para minha sogra. Eu não liguei para minha mãe, eu não liguei para ninguém. Eu liguei para ela, porque ela era minha melhor amiga na época e mãe dele. Então ela veio da praia correndo ao meu encontro, mas a hora que ela se deparou com a situação, ela pensou no que ia acontecer com o filho dela, e eu entendo, né? A minha irmã não me negou ajuda, mas o policial que foi atender o meu caso, ele perguntou para mim o que eu tinha feito para ele me bater. Aí depois o policial virou pro pai dele e falou assim, ela é mentirosa, ela não apanhou nada, porque se um negrão daquele batesse nela, ela estaria morta. Aí o pai dele falou isso para mim, que ele tinha feito um gracejo, que ele só queria me humilhar, por isso que ele rasgou minha roupa e me humilhou e me bateu, mas que se ele quisesse me bater de verdade eu teria morrido. A advogada Alice Bianchini afirma que é muito comum as instituições de segurança pública questionarem e culparem as vítimas sobre as violências que sofreram. Ela também nos explica que apenas 1% das mulheres estão aptas para disputar uma briga com um homem, enquanto 99% não são capazes de se defenderem sozinhas. Quanto que as mulheres são culpabilizadas. E nós temos, inclusive, um documento que é do Conselho Nacional de Justiça, que mostra uma audiência em que se começa a audiência perguntando exatamente isso para a mulher. O que você fez para deixar ele nervoso? Como se a culpa, então, fosse da mulher, ela que tirou o homem do sério, né? Outro tema também que vai entrar, mas ele não teria praticado violência contra essa mulher, porque se ele quisesse, com o tamanho que ele tem, ele poderia matar. Não existe isso. Existem momentos em que a pessoa quer matar, e existem momentos que ela quer praticar uma lesão corporal contra outra pessoa. E essa justificativa tem sido utilizada muito. A gente sabe, sim, que 99% dos homens são mais fortes do que as mulheres.
quando se fala, né, briga de marido e mulher, briga de casal, na verdade a gente não está falando de briga de casal, porque nenhuma mulher tem condições físicas, 1% tem, na verdade, 1% só que tem condições físicas de encarar uma briga. Então, na verdade, você vai encontrar uma violência que é praticada de um homem em relação a uma mulher. Mesmo aquele ditado popular que se dizia em briga de marido e mulher não se mexe a colher, e hoje a gente diz em briga de marido e mulher se salva a mulher, a gente tem que questionar inclusive isso, não é briga de marido e mulher, mas veja quantas questões que a gente conseguiu trazer a partir desse caso concreto, e é muito importante da gente compreender todas essas dinâmicas que acontecem nesses casos. A terapeuta holística Ieda Cecília contou com o apoio de muitas pessoas para fazer as denúncias, porém ela afirmou que alguns parentes desdenharam da situação. Alguns parentes falaram para mim assim, eu não vou tomar partido de quem está certo, de quem está errado, mas ele não deveria ter te batido, mesmo eu contando toda a minha história, dizendo que eu não estava mais com ele, por isso que eu saí com outra pessoa, e mesmo que eu tivesse, diante de toda a situação de humilhação, ninguém tem o direito de fazer isso com ninguém, nem de humilhar, nem de bater, nem de nada. Depois, né, as pessoas justificando, ele saiu fora de si. Eu acho que a nossa cultura ainda ela é muito alienada. As pessoas pensam somente no que foram ensinadas a pensar, que a mulher é patrimônio do homem quando está junto com ele, e quando não está mais, se ela é uma mulher que foi agredida e separada, ela não vale mais nada. Eu tive muito apoio, mas também tive muitas decepções. Ainda hoje, existem diversos casos de mulheres que possuem muita dificuldade em denunciar seus agressores. A advogada Alice Bianchini explica o porquê não devemos falar que as mulheres que se separaram são corajosas. Agora, o que é muito importante é que a gente não deve julgar essa mulher que vai buscar nem o sistema de denúncia e nem o sistema de proteção, porque muitas vezes essa mulher ela vai até nesses canais, toma as informações, mas ela ainda não se sente segura o suficiente para tomar o passo seguinte. Então, às vezes ela precisa de mais tempo para se sentir segura. E eu acho muito importante também a gente não falar assim, aí a mulher, ela tomou coragem, porque quando a gente fala que essa mulher teve coragem, é como se ela dissesse que as outras mulheres estão sendo covardes, e não é essa a relação que a gente tem que fazer. Então a gente tem que evitar muito, a mulher tomou coragem e conseguiu se separar. Não, ela conseguiu reunir forças e condições suficientes para tomar esse passo importantíssimo da vida dela, que é a separação, mas não podemos chamar isso de ato de coragem. Romper com a violência é uma decisão difícil, mas viver sem violência é um direito. A mulher que se encontra na situação de violência precisa saber que não está sozinha e que, como se trata de um problema social, existem leis e políticas públicas para protegê-la. Apesar do recomeço ser sempre difícil, Ieda revela que está em processo de superação para reconstruir sua vida. Eu ainda não saí, né? É um dia de cada vez. Fui me recuperando aos poucos, eu tive apoio de pessoas estranhas e distantes que, quando souberam da minha situação, se mobilizaram para me apoiar. Teve um rapaz de Roraima, um terapeuta, que no terceiro dia depois que isso aconteceu, ele entrou em contato comigo, eu não o conhecia. E ele ficou 25 dias falando comigo todos os dias. Quando eu saí de casa, eu fui morar com a minha mãe, com os meus filhos, com os meus animais, que eu tenho um monte de animal. Mas abrir mão do que você construiu para recomeçar uma vida nova é muito complicado. Muitas vezes eu cheguei a pensar se eu não poderia ter aguentado um pouco mais. Mas aí eu olho para mim e eu saí desempregada com 2 crianças, sem saber o que ia fazer. Humilhada. 10 meses depois eu tô com a minha casa, abri minha clínica e tô tocando a minha vida. Para que as vítimas busquem ajuda jurídica e psicológica, Alice Bianchini sugere alternativas
que podem fornecer atendimento seguro e gratuito, assim como as defensorias públicas e órgãos da OAB. Para o caminho da vítima, a gente tem muitos caminhos, né? Tem desde os canais de denúncia, que aí nós estamos falando com o sistema de justiça, quanto os canais de proteção. E é muito importante essa articulação em conjunto. Então, se ela vai só para o sistema, só para o canal de denúncia, só para o canal de proteção, é normalmente insuficiente. Então, seria bom juntar as duas coisas. E aí, a depender muito do local onde ela está morando, se ela está numa capital, ou se ela está no interior, dependendo do estado que essa vítima esteja, ela tem possibilidades. Mas o que eu diria, assim, para facilitar muito e ter um atendimento, né, que ela possa ser acolhida e ter um atendimento mais satisfatório, ela pode se recorrer à defensoria pública. Agora, claro, de novo, não é em todas as cidades que nós vamos ter defensoria pública. Então, se não tem defensoria pública, ela pode buscar a OAB. E aí, ela pode ir lá, pelo menos, pegar um primeiro atendimento e saber exatamente o que ela tem de opções, e a partir dali ela toma as decisões dela. Os efeitos da violência psicológica são tão cruéis quanto as que deixam marcas físicas, a ponto de desencadear graves problemas psicológicos para a vida inteira, como, por exemplo, a depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros transtornos. Por isso, é muito importante procurar ajuda, mesmo se a violência não deixa marcas visíveis, como é no caso da violência psicológica. Como eu trabalho com terapias, eu conversei com 2 amigas que me deram muito apoio, uma psicóloga e uma naturologista. Então eu fiz o acompanhamento psicológico, eu fiz acupuntura, eu tomei florais, conversar bastante. Nos atendimentos que eu faço com as pessoas, me ajudou bastante a voltar a trabalhar na minha área, até porque eu pude ajudar outras mulheres que estavam vivendo a mesma situação, olhando que eu não era única e entendendo que eu era parte de uma estatística, mas que eu não precisava ser vítima dessa estatística. As pessoas esperam que você se vitimize. E como não é o meu perfil, eu não fico me abatendo com as coisas, eu aprendo com elas e sigo em frente. E foi isso, eu procurei sim, eu acho que toda pessoa que passa por isso tem que procurar ajuda, é muito difícil seguir sozinho. Não seja cúmplice. Violência psicológica é crime. Se você testemunhar ou souber de alguma situação, denuncie e ajude a enfrentar. Diz que 180, Central de Atendimento à Mulher, e a ligação é gratuita. O podcast Vozes Silenciadas, Vulnerabilidade Feminina, teve a direção e produção de Ariel Helena Serafim e Isabelle Ramos Bula, do curso de jornalismo da SPM de São Paulo. Trabalhos técnicos, Marcelo Urso Fernandes. Supervisão, professora Patrícia Rangel. Vozes Silenciadas. Vulnerabilidade feminina.